Olá, pessoas. Essa é a nossa oitava videoaula da cadeira de Sistemas Digitais 2 do período 2020.1. Hoje a gente vai ver, talvez seja inclusive até rápido essa aula, porque é para a gente fazer uns primeiros passos com a nossa plaquinha de desenvolvimento, a Bluepill STM32, utilizando a ideia do STM32 Cube. Bem, então, vai ser justamente a gente falar um pouco sobre a placa, sobre o que seria uma ideia e essa ideia que a gente vai utilizar, e fazer o nosso Hello World dos sistemas embarcados, que é fazer o LED da nossa placa piscar. Então, vamos lá. Então, começando pelas características gerais. Então, essa daqui seria o pinout da nossa placa, da STM32, né? Então, vocês já devem estar com a placa. E ela é uma placa bem simples. Ela, na verdade, é um projeto open source que utiliza um microcontrolador da ST. É uma empresa francesa, mas esse projeto eu acredito que seja chinês. É uma placa bem barata, inclusive lá fora, muito mais barata, inclusive, do que a gente consegue comprar aqui no Brasil. Você encontra ela por $2. Ela tem apenas o chip, tipo um cristal ressonador, e regulador de tensão. Um botão para reset, um, um LED indicador de que tá chegando energia, e outro LED que é para uso geral. Então ela é bem simples. E também ela tem um conector micro USB que você pode utilizar, e também a interface que a gente acaba ligando no nosso gravador, o ST-Link. Então, ele possui um processador da ST, o STM32F103C8T6, é o que a gente vai acabar utilizando para conseguir configurar lá a nossa placa, por isso que é bom ter o nome completo dele. Encapsulamento é o LQF PI48, que é justamente esse tipo de encapsulamento aqui. E ele pode ser encontrado em outros diferentes encapsulamentos. Então, ele possui um CPU ARM de 32 bits, um Cortex M3. O M é a família dos ARMs, que justamente são para microcontroladores. E ele chega a uma frequência máxima de 72 MHz. A alimentação dele é entre 2 volts e 3.6. Isso vai também justamente de como você vai alimentar ele. Memória de programa 64 KB. Existem alguns deles de 128, mas normalmente que você acaba comprando essas plaquinhas é com 64 KB de memória flash. Memória RAM 20 KB de SRAM. Pinos de saída temos 32 pinos. E que os periféricos internos deles, ele tem dois conversores analógicos digitais de 12 bits, cada um 10 canais, ou seja, você pode mapear 10 pinos para capturar esses sinais. Um RTC, que é um timer próprio para contar tempo real, né? A gente tem, por exemplo, o nosso sistema pode rodar até 72 MHz, ou seja, 72 milhões de vezes o clock em um segundo. Só que a gente acaba que a gente acaba contando o tempo em 60 segundos, que dá um minuto, etc. Aí para fazer esse tempo partido ficar mais perfeito, aí geralmente eles têm um timer específico para contar tempo. Duas interfaces I2C, 4 timers para uso geral, 3 os arts, que seria um módulo de comunicação genérico tanto para comunicação síncrona quanto assíncrona, 2 portas também SPI, que você pode configurar a partir dos pinos, um USB 2.0 Full Speed, e também um periférico de comunicação CAN. Então, a alimentação, você pode alimentar ele por uma fonte externa, ou então pelo USB mesmo, ou seja, ele recebe ou 3.3 ou 5 volts, e tem um regulador lá de tensão que vai baixar isso para justamente as duas tensões, ou entre 2 volts e 3.6, ele vai funcionar normalmente. Ele tem, essa placa, como disse, ela é bem enxuta, mas ela vem com um user LED, ou seja, que a gente pode utilizar ele para fazer o teste, que é o que a gente vai inclusive utilizar hoje, que é o ligado ao pino 13, ao GPIO C13.
Tem um push button, mas ele é ligado ao pino de reset do microcontrolador. Tem porta de programação e debug, conector micro USB, que facilita a gente poder colocar lá a nossa pilha do USB e fazer uma comunicação com o computador. E mais detalhes sobre o esquemático da placa tem nesse link aí. Inclusive nesse link vem mostrando como poder utilizar ele junto com a plataforma Mbed. Mas a gente vai utilizar outra IDE, uma IDE que vai possibilitar a gente debugar o código e também que vai fazer a configuração dos periféricos também de maneira gráfica, tanto quanto diferente. Então, o gravador ST-Link V2 é o que a gente vai utilizar. Então, a maioria de vocês já está com a placa já com o gravador ligado nos pinos corretos. Mas, caso contrário, vocês têm que fazer essa ligação. Então, e fazer nesse padrão, né? O 3.3, o clock no SW clock, isso em relação ao o ST-Link V2. Ou seja, o ST-Link já tem um regulador interno que vai fazer essa tensão de 5 volts que vem da USB, baixar para 3.3 e alimentar toda a placa. Então, a ideia que a gente vai utilizar é a STDM Cube IDE, 32, né? O IDE vem do inglês Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado em tradução livre, e é um programa de computador que reúne todas as características e ferramentas para o apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar esse processo de desenvolvimento. Então, então existem várias ideias diferentes, e a ideia do STM32, ela tem os benefícios dela ser gratuita, ser open source, justamente porque ela é baseado em partes em frameworks que são open source. O Eclipse, o CDT, que é justamente toda a parte de configuração de C e C++ é mantida pelo Eclipse, o GCC, que é o compilador para C do GNU, que é uma organização open source, e o GDB também, que é a parte de debug de código, que também é do GNU. Então, esse é o link. Opa. E para esses três coisas. E aí, uma das coisas que eu quero que vocês consigam fazer daqui até para quarta, entrar nesse link aí para poder baixar esse STM32 Cube IDE. Então, vocês têm acesso a o PDF dessa apresentação. Então, dá um clique lá e baixa. Vocês vão ter que fazer uma conta, mas aí também é gratuito para fazer a conta, não paga nada. Vocês podem, inclusive, botar o e-mail da Federal já para mostrar que é uma coisa mais acadêmica. E, do propósito lá, vocês colocam que é de estudo. Então, a gente vai passar para o fato de que vocês baixaram, fizeram um download e instalaram essa plataforma, essa IDE. Então, ela ocupa um pouco mais de 2 GB no computador. Ela não é tão rápida, ou seja, quando você clica nas coisas, você tem que parar um pouquinho e esperar, independente do seu computador ser rápido ou devagar, mas ela tem funcionado bem. Ela tem porte tanto para o Linux quanto para o Windows, então os prints que vão estar nesse PDF são do Linux, que eu fiz a configuração no Ubuntu, e ao mesmo tempo eu vou abrir aqui também o software no Windows para vocês verem que basicamente é a mesma coisa e vou configurando também as mesmas coisas. Então, o PDF é interessante porque vai ter você só lendo o PDF. Eu acredito que seja suficiente para você ir acompanhando e ver como faz essa configuração de um projeto básico, mas também aí vocês têm o vídeo com o passo a passo da gente mexendo no software. Talvez fique também um pouco mais claro a partir do vídeo. Então, assim, quando você abre o sistema, ele vai perguntar qual é o workspace, que é basicamente onde é que você vai guardar os seus projetos. Isso você pode acabar mudando depois. Eu deixaria o padrão onde ele bota para guardar. Normalmente ele vai guardar dentro
dos seus documentos, ou dependendo qual é o sistema. Então, se vocês não forem mudar nada, é simplesmente deixar do jeito que está e apertar no Launch. Então, e depois você vai configurando o projeto. Então, uma vez que você entre, essa daqui vai ser a cara do sistema. Então, aqui já está com um projeto de teste, mas a ideia é que se você quer criar um outro projeto, você vem aqui em File, New e STM32 Project. Então, ele vai dar uma procurada, uma atualizada, e se tiver alguma atualização, ele vai acabar pegando e depois ele vai abrir a etapa em que você vai escolher qual é o chip. Ele vai travar um pouquinho, mas depois você clica aqui no Part Number e é onde é que a gente vai utilizar. Então, ele vai abrir essa parte e a gente tem que colocar o Part Number nesse canto. Então, a gente vai pegar o chip STM32F103C8 e eu já esqueci o nome. Então, vamos aqui. STM32F103C8 e pronto. Você pode, inclusive, já marcar aqui como favorito, mas eu nunca consegui. Então, você dá um clique em cima dele e vai ver que aqui embaixo vai ter um botão de Next. Então, se você clicar em Next, ele vai abrir, então, essa interface. Então, foi o que a gente acabou fazendo. Escreveu o nome lá, escolheu, apertou Next. Então, depois ele vai pedir qual é o nome do projeto e você aperta Next de novo. Então, o nome do projeto, teste 01, como sempre acabo colocando. Pode botar em C mesmo e deixar tudo como está. STMcube para o tipo de projeto e o target binário executável. Então, porque a gente vai fazer um projeto completo, a gente não vai fazer apenas uma biblioteca. Então, aperta em Finish. Na verdade, a gente ainda poderia passar para Next para mudar se a gente fosse utilizar alguma outra biblioteca, mas no normal você simplesmente dá Finish lá. E também, na primeira vez que você clicar, ele vai perguntar se ele pode mudar para a perspectiva do STM32Cube MX, que é simplesmente a interface gráfica para a gente configurar o sistema. Então, vocês podem clicar em Yes, inclusive apertar aqui no xizinho para ele lembrar isso, e toda vez que vocês criarem um projeto, ele já vai lá para aquela tela de configuração. Então, a gente chega nesse ambiente aqui, em que os seus arquivos de projeto vão estar aqui na esquerda, no Project Explorer, e aqui a gente tem o ambiente de configuração, onde a gente consegue mexer no core do sistema e colocar coisas, tipo configurar GPIO e o system, tipo mexer com os conversores analógicos digitais, com os temporizadores, com as conectividades, com computar SRC, a gente vai ver depois, e também tem aqui para a gente acabar trabalhando com FreeRTOS, ou então ver arquivos do tipo FAT, criar partições. Além do que, isso daqui é tudo na configuração de pinout,
ou seja, a gente pode ver aqui o nosso chipzinho e os pinos de entrada e de saída dele, os 32 pinos que a gente tem acesso, algum acesso, além dos pinos de VDD e VSS, então os 3.3 volts ou terra e alguns de configuração. Então, você ainda tem aqui em cima, você pode mexer entre o pinout e configuração do sistema, o gerenciamento geral do projeto e também ferramentas que a gente pode acabar utilizando, tudo de maneira gráfica, o que acaba facilitando. Então, esse aqui será aberta o janela, esse é o ambiente que facilita a configuração dos pinos. A primeira coisa que a gente tem que configurar é o clock, né? Então, a ideia é que essa placa, esse chip pode chegar até a 72 MHz. E para isso a gente tem que configurar utilizando o cristal externo. Isso é feito configurando o RCC, do inglês Reset Clock Control. E esse periférico, como o mesmo nome diz, ele controla as condições de reset do microcontrolador e o sinal de clock, o nosso relógio, o nosso ritmo do sistema, e que vai alimentar os diversos periféricos. Então, para a gente ver isso, a gente clica no System Core, depois clica no campo RCC e depois modifica aqui o High Speed Clock para a opção de Crystal Ceramic. Então, vamos lá fazer. A gente está aqui no System Core. Se a gente tivesse, por exemplo, na configuração, a gente teria que mudar para o pino, vir aqui no System Core, vir aqui no RCC, e aqui no High Speed Clock, RSE, a gente coloca o Crystal Ceramic. E pronto, a gente pode ver que os dois pinos relacionados ao cristal, que estão ligados diretamente ao cristal ressonador, eles vão ficar aqui em verde. Então, como mostrado também aqui na figura, e a gente então agora pode configurar o clock do sistema. Então a gente vai querer configurar ele para rodar em 72 MHz. Então a gente primeiramente vai no configuração do clock, ali em cima, e depois escreve aqui no final 72 MHz. E vamos Clock Configuration, aqui no final, a gente pode ficar no máximo 72 MHz, ele já indica aqui, a gente escreve 72. Quando a gente der Enter, ele vai avisar que para ele chegar a 72 MHz, ele vai ter que modificar algumas coisas nesses multiplicadores aqui anteriormente. Então, quando você clicar OK, ele vai calcular sozinho. Então, ele vai acabar mudando em alguns cantos aqui a frequência de entrada 8 MHz e ele vai multiplicando a partir de alguns multiplicadores para acabar conseguindo chegar dos 72 MHz, que é o que a gente quer de saída. Então, 72 MHz. Como eu disse, ele vai calcular sozinho e ele vai mudar desses 4 cantos para acabar chegando ao clock desejado. A gente poderia inclusive mudar desses multiplicadores manualmente as fontes de clock diferentes. No caso aqui, a gente quer utilizar o cristal externo, então é melhor simplesmente deixar ele calcular por a gente, ao invés da gente ter que fazer toda essa configuração. Então, e configurar a forma de debug. Então, a outra coisa, a gente vem lá, Pinout Configuration, então sai do Clock Configuration, clica no Sys e coloca o debug do tipo Serial Wire, que ele vai configurar esses dois pinos. Então, a gente vem Pinout Configuration, System, Debug, Serial Wire, ele vai configurar os dois pinos que vai ser ligado lá no nosso gravador e vai fazer toda a parte de gravação e também debug do sistema. Então, salvar as alterações e gerar o código. Toda essa parte até agora a gente estava fazendo a configuração, mas não tinha salvado ainda no projeto. E como a gente sabe, toda essa configuração gráfica tem que virar código que vai ser gravado na placa. Ou pelo menos a gente vai explicar, algumas desses são configurações que a gente está fazendo na IDE para que ela consiga gerar o código de forma correta que vai ser gravado no nosso
no nosso sistema. Então, basta a gente ir no botão para salvar tudo e clicar em Yes, e quando você fazer isso, ele vai gerar boa parte do código. Então, vamos lá. Se a gente for aqui, tem tanto salvar, para salvar só essa última mudança, mas a gente quer salvar tudo, save all. Então, a gente pode clicar aqui ou clicar em Ctrl Shift S. Então, se eu quero gerar o código, a gente clica em S. Inclusive, a gente pode lembrar para ele sempre fazer isso, porque a gente quer que ele faça o código. Então, ele vai também perguntar dizendo que, como ele vai gerar o código, ele vai sair da perspectiva dessa geração de código gráfica e partir para o outro, que seria o ambiente de desenvolvimento. Também posso clicar yes e que ele lembre dessa minha decisão. Então, ele está configurando, vai tomar algum tempo. E temos aqui o código gerado, onde aqui na nossa esquerda vai ter as pastas relacionadas ao o nosso código e também os nossos projetos. Veja que eu já tinha criado um outro projeto, o ST2 teste 1, e agora que é basicamente esse teste 1 também. E aqui também vai ter as pastas relacionadas às bibliotecas, que ele está sendo incluído no meu processo, e também o núcleo. Então, eu vou ter acesso aqui a alguns arquivos que ele já fez para mim de configuração dessa placa e também a nossa main, dando 2 cliques. Então, eu vou fechar esses outros códigos aqui que eram do meu projeto anterior e ficar só com esse, o main, que eu abri aqui dentro do source, e você vê que ele já vai ter muita coisa escrita. Se a gente ver lá, entrar aqui no main, no System Clock Configuration, ele fez todas essas chamadas de configuração, desses structs de configuração que eu não precisei fazer, vocês não precisaram fazer, e configurou o clock para 132 MHz. Então ele já tem também funções para inicializar os pinos de entrada e também algumas coisas para lidar com interrupções. Então a ideia é que a gente só vai precisar fazer o código aplicativo, ou seja, só a aplicação, e toda essa parte de configuração a gente faz ela graficamente. Se a gente precisar mudar alguma coisa, é só apertar aqui, onde tem esse quadradinho mx, o teste ponto IOC, ele vai ser o nosso arquivo que vai gerar vai voltar para a perspectiva de configuração. Então, se eu precisar mudar alguma coisa, adicionar alguma coisa depois, é simplesmente volto para ela, para voltar para o ambiente, só clicar no main.c ou qualquer outro arquivo que a gente vai usar de configuração. Então, a estrutura do projeto gerado, como dito anteriormente, vai ficar aqui no Project Explorer e os nossos arquivos main e também algum ponto C que a gente for fazer, ele vai ficar lá dentro do core e depois o src, que seria de source. Então, e para abrir o código main, e a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente fazer um LED piscar. Então, faremos agora o nosso primeiro projeto, ele consistirá de fazer um LED piscar. É o nosso Hello World de sistemas embarcados, e para isso a gente tem que pensar que a gente vai ter que configurar o pino como um pino de saída, assim como a gente tem que fazer em toda a estrutura. A gente vai precisar de uma função para contar o tempo, e uma função que mude o valor do nosso LED para a gente ver a saída mudando. Então, configurando o pino como saída, a gente volta lá para o nosso ambiente do System Core e justamente dá um clique no nosso PC13, já que, como falado, o nosso LED está ligado do pino PC13. E configura ele com GPIO Out, que é justamente que ele vai ser um pino de propósito geral, só que do tipo de saída. Então, voltamos aqui. A gente vai querer vir para o GPIO. Depois disso, a gente vai aqui clicar no pino 13. Eu nem precisava vir para o GPIO, né? E... Opa. Pino PC13. E eu quero um GPIO out.
Então, agora eu salvo novamente tudo e ele vai gerar o código. Então, quando a gente fazer isso, a gente já vai ter algumas modificações. Agora a gente tem uma função de inicialização geral, uma função de inicialização do clock e uma função de inicialização das portas de entrada e saída. Se a gente for na coisa de configuração dos portos de saída, ele vai ter aqui a configuração do nosso pino 13 como uma saída. Então, novamente, a IDE gerando esse código que de outra forma ia ser a gente que teria que fazer. Então, a gente vai agora modificar a main. Então, como eu mostrei lá, agora a gente tem uma função que é GPIO init, que vai inicializar o nosso pino de entrada, e que se não tivesse isso, a gente ia ter que fazer essa configuração. E para ter esse benefício de a gente ter aquela interface gráfica em que a gente pode simplesmente ir clicando e gerando o código, a gente só pode também fazer o nosso código em partes específicas. Então, normalmente, esse código onde a gente pode escrever é quando tem lá user, ou seja, você, user code begin, aí vai ter algum tipo de parte, aí dentro, entre essas partes, e aqui, user code end, aí você bota o seu código entre elas. Então, porque se você escrever fora desses ambientes controlados, vamos dizer assim, quando você mudar alguma coisa na configuração que for gerado o código que você fez se perde. Então, é importante a gente dar uma olhada aqui na main e ver que sempre vai ter aqui, por exemplo, private includes, aí, por exemplo, user code begin includes. Então, se a gente tem includes nossos, a gente tem que colocar aqui nessa parte, entre o begin e o end. Aí depois vem os type defs, quando a gente quer fazer os nossos tipos. Então, tem o begin e tem o def. Defines, tem o begin e o end. Então, se a gente tem algum define, a gente escreve aqui. Aí vem macros, variáveis globais e depois vem a definição, ou seja, a prototipação das funções. Se você vai ter alguma coisa aqui, aqui código zero, tipo, vamos dizer assim, para coisa geral, e depois entra o nosso main, a nossa principal. Então, se a gente tem alguma coisa de inicialização, a gente escreve aqui, tem algumas variáveis, por exemplo, um int i para um contador, ou coisa do tipo. Aqui também vem uma parte do código, onde se a gente quiser colocar algumas funções de inicialização que a gente criou, systemit também, e aí o que a gente vai mudar mesmo é aqui dentro do while, que user code begin while, então a gente vai ter que colocar o código entre aqui e user code end while. E a gente quer uma função para mudar o valor do LED e uma função que conte o tempo blocante mesmo, que é o nosso código bem simples. Então, funções para manipular o GPIO, a gente tem várias. A gente tem o para ler um pino, escrever um pino, para inverter o valor de um pino, esse toggle, para prender um pino e também para relação à interrupção de IRQ, handler e callback. A gente vai mexer primeiramente com a função de simplesmente inverter o valor de um LED, que é a toggle pin. E nessa prática usaremos a função e a ideia é que, se vocês quiserem saber mais sobre todas as funções, tem o link para o documento onde você tem acesso a todas essas funções relacionadas a essa família, o STM32F1, que é esse daqui que a gente está usando, é o 103, né? Então é dessa família. Então vai dizendo esse rol, esse Hardware Abstraction Layer, todas as classes e funções que você pode acabar utilizando. Então, a função how GPIO toggle pin recebe dois parâmetros, um relacionado a qual é a porta que o seu pino de entrada e saída tem,
Então isso acontece muito com vários tipos de microcontrolador e com ARM também, que você acaba separando esses pinos de entrada e saída em portas. Porta A, B, C, D. Esse pino é da porta C. E depois você tem que indicar qual é o pino dentro dessa porta. Então a gente pode fazer isso tudo a partir de defines já definidos na biblioteca do nosso programa. Então a gente vai chamar exatamente essa linha aqui, how GPIO toggle pin GPIO C e GPIO pin 13. Então vamos lá. Então how, se a gente apertar Ctrl espaço, ele vai abrir uma lista de todas as funções e que já poderiam, que estão, que começam com esse nome, com esse mini nome. Então a gente tem aqui e vem o hall GPIO toggle pin. A gente der 2 cliques, ele coloca. De novo, o GPIO a gente tem que escrever qual é. A gente também pode com C, Shift, Ctrl, espaço, e ele vai me dizer quais são as variáveis ou os defines. Então, é o GPIO C. Aqui, o pin também, eu posso clicar Ctrl, espaço, e marcar o pino 13. Então, na verdade, a gente utilizando o Ctrl espaço, escrevendo no comecinho, escrevendo Ctrl espaço, a gente tem acesso às funções. Isso é muito interessante para a gente, às vezes não lembra o nome de uma função toda, ou mesmo das variáveis que a gente criou. Então, o bom de utilizar um IDE com vários maneiras diferentes de você configurar para acabar ajudando para que seu código seja escrito de maneira mais rápida. Então, e a gente também precisa de uma função de delay. Então, a gente já tem uma função blocante, que é o how delay, e a gente bota esse valor em milissegundos, que a gente quer que a CPU fique parada esperando. Então, isso acaba tendo muito, por exemplo, é o wait milissegundos lá que a gente utilizava no mbed OS, aqui chama-se how delay, e a gente bota o valor. Então, novamente, how d, Ctrl espaço, nossa, tem coisa de delay, e o delay em milissegundos, vamos colocar 200 milissegundos. Sempre lembrar do ponto e vírgula, e depois a gente pode salvar as nossas alterações. Então, colocando isso, vemos que eu coloquei aqui, eu ainda comentei o código, mas de qualquer forma tem um delay mais a inversão desse valor do pino. E como ele está dentro no while true, ele vai ficar trocando esse valor indefinitivamente. Então, a gente vai agora gravar e debugar o código para ver os benefícios de ter como debugar o código. Então, a última configuração necessária é justamente os relacionados ao programador. Então, para isso, a gente vai em Project Properties e depois segue esse caminho. C build, aí vai abrir, aí a gente vai em Settings, depois em Settings seleciona a aba Tool Settings, aqui o 3, depois clica nesse 4, MCU Post Building Outputs, e marca o para converter no formato Intel Hexadecimal File. Então, vamos lá configurar. A gente vem em Project, Properties, aí vamos aqui em C Build, Settings, então vamos ter que Tools, então MCU Post Build Outputs, e vamos aqui clicar em para converter para o tipo de arquivo Intel em hexadecimal. Então, simplesmente a gente aplica e fecha, que é aqui para aparecer, e pronto. Aí, antes de debugar o código, é necessário construir esse código. A gente clica em Build,
all, isso é para rodar o computador. A gente pode fazer isso apertando Ctrl B, ou então a gente aperta em Project e clica em Build All. Caso não haja erros, para rodar o debug, a gente vai run debug as e utiliza o STM Cortex M2 Application. Após a primeira vez que a gente rodar isso, a gente também pode clicar F11. Então, Ctrl B para fazer build, F11 para abrir o debugger. Então, vamos lá. Project e Build All. Se der algum problema, ele vai aparecer aqui embaixo. Mas a gente pode ver que Build Finished, com nenhum erro e nenhum warning. Então, agora a gente quer que ele grave na placa. Então, a gente volta em Project, em Run. Aí vai para Debug As e depois clica nesse STM32 Cortex, que é a nossa plaquinha. Da primeira vez, ele vai abrir isso daqui. Primeira vez que a gente fizer um projeto, vai utilizar esse arquivo .elf, que é justamente o do nosso projeto. Então é só clicar em OK. Ele vai também perguntar se pode mudar para o modo debug, e você vai e clica lá, sim, pode mudar, que aí ele vai trazer algumas coisas relacionadas ao debug, né? Então, primeiro ele vai mudar os caminhos aqui em cima, e também vai ter aqui alguns cantos para a gente ver, conseguir colocar variáveis, definir breakpoints, adicionar expressões, etc. Verificar memória e algumas coisas relacionadas ao debug. A gente vai mexendo cada vez mais no debug a partir da necessidade que a gente tiver. Então, ele já baixou o código para a placa, já verificou de forma de sucesso, e ele parou aqui no início da nossa main. E para a gente controlar esse código, a gente utiliza esses botões aqui em cima. E como é essa configuração? Então, aqui em cima, então, também tem as teclas, né? Então, o 1 aqui é o resumo, faz o código rodar até ser pausado ou então achar um breakpoint. O 2 é suspend, para ele para o código onde ele estiver rodando. O terminate, o Ctrl F2, termina o debug e volta para a tela de edição. O F5 é para ir por linha do código, e que é o step into. E o step over, ele executa função por função. Então, você pode andar o código linha por linha, função por função, ou deixar ele rodando e colocar um breakpoint. Aí, o breakpoint é uma marcação feita em uma determinada linha do código e fará que quando rodar o debug, o código pausará em um dado ponto. Então, para saber se o breakpoint está ativo, na coluna acima fica uma bolinha azul. Então, vamos lá para mostrar um breakpoint. Por exemplo, para a gente utilizar o step into, para a gente ver, então a gente pode clicar, ele vai fazer as configurações, configurou o Hardware Abstraction Layer, vai configurar o clock agora, vai configurar os pinos de saída, ele vai rodar a função para mudar o valor do LED. Se vocês olharem na placa de vocês, vai ter invertido agora o valor do LED, vai rodar os 200 milissegundos e vai inverter o valor do LED e vai ficar nisso. Então, se a gente clicar no Resume, ele vai ficar rodando, e se vocês olharem na placa de vocês, ela vai estar com o LED piscando. Então, não sei se vai dar para ver, né? Não, desisto, o fio é muito pequeno. Então, mas se tudo der certo, não, vocês fazendo passo a passo, o LED de vocês vai estar piscando. Então, se eu quero pausar o código, eu venho aqui no Suspend. Quando eu suspendo, ele vai voltar para qualquer parte do código que ele esteja. Então, provavelmente, ele talvez abra alguma das funções de outros arquivos. Então, por isso que às vezes ficar clicando no Step Into não seja tão interessante. Por exemplo, aqui ele está dentro da função Delay. Então, ele vai ficar aqui rodando enquanto não tiver
gerado o tempo certo. Então, como é que a gente faz para o código rodar até uma parte que a gente quer? É justamente o fato que eu posso vir aqui nessa parte lateral e colocar um breakpoint, dando 2 cliquezinhos e ele vai ficar com essa bolinha. Então, se eu botar o resume de novo, ele vai rodar até chegar no breakpoint. Isso é muito bom para você ir lá testando o seu código, ver se ele está chegando em alguma parte crítica do sistema e você ter acesso a etapa por etapa do código. Não necessariamente a gente tem que ficar jogando as coisas na serial para saber se chegou ou não chegou num ponto. Quando você adiciona a serial ao sistema, por exemplo, um crítico em que você quer velocidade, a serial tem todo um tempo, ele é muito mais lento do que os 72 MHz do clock do sistema, então é interessante ter uma ferramenta de debug para a gente conseguir ver passo a passo. Então, se eu rodar de novo aqui, ele vai voltar, fazer tudo que tem que fazer. Quando ele voltar aqui para essa função, aí ele para de novo o código e fica lá esperando pela gente. Então, se você ficar clicando aqui e olhando para a placa, você vai ver que o LED piscando justamente quando ele chega novamente a essa função aqui. Se a gente quiser sair do modo debug, clica aqui no quadrado vermelho e termina. Ele vai voltar para a etapa de edição. Inclusive aqui você tem acesso a quanto de RAM o seu código está usando, ou seja, os endereços iniciais e finais do seu programa e também a memória flash. E pode ver que é um código muito simples, ele quase não está utilizando nenhuma RAM e nenhum também código, mesmo com toda essa configuração já feita. Então, usou 7% do nosso das nossas memórias. E tem algumas coisas específicas e você vê justamente o local de cada um desses dados e o que está sendo guardado. Bem, é isso. Então, se vocês puderem fazer isso até quarta, a ideia é que vocês consigam instalar essa IDE do computador de vocês, fazer essa configuração do projeto para fazer o LED piscar, testar o debugger lá e fazer uma modificação bem simples, que é em vez de utilizar essa função que já inverte o sinal, usar a função para escrever num pino, ou seja, usar o Brawlhalla GPI ou WritePin e para saber como utilizar ela, para forçar vocês a mexer no manual, porque o manual vai ser muito importante, principalmente quando a gente estiver nas práticas, que para vocês verem como é que é a cara lá. Usar o Ctrl F, acha lá a função e ver quais são os parâmetros de entrada, o que é que eu coloco na saída. Utilizem o Ctrl espaço para completar o nome das funções e variáveis para não acabar não errando. E aqui novamente lá no PDF tem o link para o material onde tem todas essas funções do Hardware Abstraction Layer. Então, ficamos por aqui. Na quarta-feira, novamente, a gente faz essas configurações todas com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. E também eu já trago também um exemplo simples usando o FreeRTOS, mas deixar para vocês terem esse primeiro passo com o código mais simples possível, que é só ligar e desligar um LED de forma blocante. E ficamos por aqui até quarta-feira, até a próxima aula.